Então, o que é que isso tem a ver com mindfulness? A definição clássica que foi criada por Jon Kabat-Zinn é você ter uma atenção especial, prestar atenção aos conteúdos mentais, que significam sensações físicas, emoções e pensamentos, que é um ato intencional e não julgativo. Ou seja, não implica na culpa. Né? Já que a gente está falando dentro de um seminário, né, psicanalítico, que o julgamento não venha antes da experiência. Né? E trazer atenção para o aqui e agora, para o momento após momento. Mindfulness não é um conceito, não é algo que você pode até estudar, você pode ler, tem milhões de livros, mas não é algo que você intelectualiza. Você só entende se você pratica. É uma experiência. É uma experiência do ser que você atualiza no presente em termos de corpo e de mente. Ok? Bom, como é que isso foi criado? Mindfulness é um conceito que veio da psicologia budista, na realidade. Né? Os budistas fazem isso, os yogis, há muitos anos, há muitas décadas, desde o século IX, eu creio, enfim. E eles fazem isso de forma muito sistemática. Então, um eremita, ele podia passar 12 anos numa caverna meditando, e depois que ele sai do retreat, ele sistematiza a experiência dele. Então, algumas linhas de meditação, elas têm isso muito, muito bem sistematizado, como foi o processo, né, de ascensão dele, do que eles dizem que é a iluminação da mente. O que acontece aqui foi, Jon Kabat-Zinn, né, esse senhor aqui, ele fez doutorado no MIT em bioquímica, se não me engano, e ele se tornou professor da Universidade Medical School em Worcester. Depois de um tempo, ele percebendo que muitos pacientes passavam por várias especialidades e não tinham resposta ou não avançavam no tratamento de doenças crônicas. Né? Então, ele já era professor, já ensinava yoga há muito tempo, aqui em Harvard. Ele montou um sistema, um programa de 8 semanas, que pegava elementos simples da prática dele, associado com o comportamento. Então, o que ele fez foi, ele pegou técnicas milenares e trouxe para o clinical settings. E eu acredito que foi um grande desafio para ele ter colocado isso dentro na escola de medicina, departamento de medicina preventiva. Começou nos porões, como eu já disse antes, e a partir daí não só ele foi desenvolvendo a técnica, como ele foi registrando e fazendo a parte científica. Porque como ele tinha um background em ciência, isso ajudou muito. Então ele transformou em um protocolo científico. E esse foi o grande salto para Mindfulness ser o que é hoje. É um protocolo que você pode tanto aplicar em um centro de saúde, como você pode levar para um laboratório. Ok? Isso há 40 anos atrás. E esse aqui é meu chefe, Judson. Ok, o programa em si, acho que, não sei se vocês conhecem, alguém aqui é familiar, são 8 semanas, né? Um total de 30 horas, é um programa que cada semana, são encontros semanais, de 2 horas, 2 horas e meia. Cada encontro se aprende uma técnica, e como você usa uma técnica para poder reduzir o estresse no dia a dia. Né? Tem deveres de casa, exercícios por 45 minutos, pelo menos, para serem feitos pelo menos 6 vezes na semana. Né? Tem um retreat de 7 horas, onde a gente pega todas as práticas e torna todas elas contínuas, para que o participante possa ver como é que isso é na realidade, que é possível integrar a vida, não é algo desconectado. E não só tem prática, como tem o diálogo, tem o questionamento, tem o processo grupal. Então, a construção é uma construção grupal na narrativa também. Né? É discutido, não é informativo, não tem a intenção, é informativo, mas não tem a intenção de ser informativo, ele é muito mais experiencial e participativo. E é importante que se faça a distinção, que eu já ouvi aqui dizer, mas isso é uma técnica para quem já estudou muito. Eu disse, não, isso não tem nada a ver com intelectualidade. Eu faço isso, eu já fiz isso no Brasil, em comunidades populares. Eu sei que qualquer pessoa que não tenha nível escolaridade, independente de nível de escolaridade, é capaz de desenvolver a prática de forma muito simples. E ter a percepção de si mesmo,
da conexão com si mesmo de uma forma muito simples e muito presente. Então, não está associado à intelectualidade. Agora, se você quiser ler mais, estudar mais, óbvio que é sempre rico, né? Isso não impede. Bom, quais são as práticas de mindfulness, né? Tem dois grupos, as práticas formais, que é City Meditation, que começa com 10, 15 minutos e chega até 45 minutos no final do programa. Body Scan, que na realidade é uma técnica de concentração mental, que você vai percorrendo diferentes partes do corpo, né, de forma mental, que na realidade é para você aprender a concentrar e aquietar, que é muito bom para insônia, principalmente se você faz isso antes de dormir, porque ajuda a relaxar e também ajuda a perceber, por exemplo, em pacientes que têm história traumática no corpo, ou passaram por processos de cura difíceis, nessa técnica ele pode ou ela pode perceber como ela lida com a experiência ou com a memória de dor no corpo. Então, a partir da prática, você pode analisar, fazer o processo analítico da sua memória ou da sua relação com a dor, né? Walking Meditation, que é muito simples, né? Que é você trazer a atenção para a sola do pé. E isso ajuda muito a acalmar o fluxo mental, a estabilizar a mente e estabilizar as emoções. É impressionante como você reduz a ansiedade numa técnica tão simples, né? E Mindful Yoga, que não é a yoga que a gente conhece usualmente nas academias, que é uma yoga atlética, que visa a performance, é uma yoga muito mais de transformar, de trazer a consciência corporal, né? Que é um stretching muito leve, e qualquer pessoa pode fazer. Até já vi pessoas de 90 anos fazerem na cadeira, né? Um velhinho de 90 anos participou do grupo com a gente, participou todo o programa, sem impedimento. E as práticas informais, a Eating Meditation, trazer isso para práticas do dia a dia, como lavar prato. O desafio é você pegar uma atividade que é boring e tornar ela satisfatória. E nessa prática você poder se concentrar. Você diga? Ela está falando que ela é profissional em lavar prato. Então, pronto. Essa é uma ótima oportunidade. Escovar dente, varrer casa, atividades que são rotineiras, você pode transformar ela em um estado meditativo. Esse é o desafio. É isso que os monges fazem, na realidade, né? A intenção de um monge é tornar a meditação um processo contínuo. O que a técnica fez, o programa fez, foi trazer isso para pessoas que não têm o vínculo religioso, ou seja, uma prática secular. É feito por pessoas que têm religião, ou qualquer religião, ou pessoas que não têm nenhuma religião. Então, eu acho que foi a grande contribuição dele. Na minha opinião, foi uma ideia genial. Bom, o que é peculiar em todas essas práticas é a respiração. A respiração abdominal, que não é mecânica e que não é autoconduzida. É simplesmente você observar a respiração que vem do centro da sua barriga. Se você simplesmente para e observa, por 5 minutos você reduz a ansiedade. Simplesmente isso. É tão simples que chega a ser... Como é que se pode ser tão eficaz? Sim, mas por que tão eficaz? Em termos de neurociência, ativa o nervo vago, que é um amplo sistema neural interligando mente e corpo, que reduz o batimento cardíaco e a pressão arterial e desativa a resposta automática ao estressor, que luta e fuga. Então, a respiração é a âncora da estabilidade mental. E por isso ela é tão importante em todas as práticas. E não é respiração, é claro, é torácica, que você respira ofegante. É quando você consegue estabilizar. E com o tempo você vai aprendendo a ampliar o nível de estabilidade mental com a mesma técnica, só que você vai vivenciando ela de uma forma diferente, à medida que você vai aprofundando a concentração mental, né? Então, a respiração diminui o fluxo mental, né? O fluxo mental com uma corrente contínua, né?
como uma corrente inconsciente, mas na realidade ele pode se tornar mais instável. É isso que eu quero mostrar isso aqui a vocês. Esse é o nosso padrão mental, usual. Isso para todo mundo está no mesmo barco, tá? A gente pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, sem direção. Ou ele está no passado, está muito recordando algo, e tem saudade, o que até aí tudo bem, sem problemas. Mas quando você começa a ruminar sobre o que passou, quando esse pensamento tem um tom de arrependimento ou de culpa, quando esse pensamento do passado lhe traz uma falta de motivação do futuro, e já é uma expressão da depressão, então você está num estado do passado que vai lhe trazer pelo menos um estado depressivo, né? Ou uma lembrança depressiva. Ou o pensamento está no futuro, né? A gente sonha acordado, a gente projeta o que vai fazer amanhã, faz o que a gente faz, né? A lista mental. Eu vou para casa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa, amanhã eu tenho que levar o filho, vou para a igreja, antes para a igreja eu tenho que botar a roupa na máquina, enfim. Essa lista mental que todo mundo faz, mas ela se torna patológica quando a gente tenta controlar o futuro. Aí gera ansiedade, gera frustração, gera medo. Poxa, se eu não conseguir isso que eu quero, o que é que vai ser de mim? Enfim. E aí gera o estresse. Então, a proposta é poder trazer a respiração consegue ancorar a concentração para o presente. É esse o pulo do gato, né? Você trazer a sua atenção para o presente, diminuir o fluxo mental e diminuir a ansiedade. Bom, isso aqui está colocado de uma forma muito didática, os estados mentais, como acalma a mente com a respiração, que na prática nem sempre funciona assim, mas é só para exemplificar, né? Primeiro você começa, se você senta e faz a respiração, observa a respiração, você vai perceber que sua mente está muito confusa, está muito inquieta, muito barulhenta. Você tem pensamentos que não são correlacionados com coisa alguma. Você fala, eu tenho que cozinhar. Mas o que é que eu quero cozinhar? Eu quero cozinhar, sei lá, frango, mas frango engorda. Aí você já lembra outra coisa, eu tenho que emagrecer. Mas se eu tenho que emagrecer, eu tenho que pensar que roupa eu vou usar para o próximo evento social. Então, a sua mente é completamente desordenada. E esse é o nosso estado mental usual. Percebe tudo muito rápido, mas é indiferenciado. Ou seja, você pula o que chamam de monkey mind. Vai pulando de um lado para o outro e sem ordem. O pensamento é percebido. Aí depois, com o tempo que você concentra, ele vai começando a ser isolado, né? Quando você acalma, aí vem um pensamento. Aí depois vem outro pensamento, mas ainda você tem um certo nível de elaboração. O que é que significa elaboração? É quando você começa a pensar sobre o que você está pensando. Aí de repente você esquece do exercício. Aí eu disse, eu tenho que voltar para o exercício. Aí você volta para o exercício e ancora de novo para o presente. Mas depois a mente divaga de novo. Então você volta de novo. Então é um movimento sempre de ir e vir. E por isso a gente falou no início do não julgamento. Você vai ter que sempre voltar o pensamento para o presente. E isso é um trabalho intenso. Isso é um trabalho cotidiano. Até que o fluxo se torna mais lento, mais suave, né? E o que chama de esvaziamento, esvaziamento é a sensação de que ele não é mais intenso, ele não causa mais tanto impacto, ele não tem o conteúdo emocional, ele não tem a intensidade emocional que tinha no início da prática, ou quando você começou a sentar e fazer atividade. Entendeu? Ele já não lhe causa mais tanto impacto. Aí traz a sensação de aquietamento, tranquilidade, uma contemplação profunda, ai que coisa boa. Aí você começa a ver as coisas de forma mais bonita, né? Tem um aspecto também da compaixão e do amor incondicional. Você começa, né, nos relatos, quando você começa a relaxar e você começa a tirar a tensão, você começa a ver as coisas de uma forma mais amorosa, olhar para as situações de uma forma mais compassiva. A clareza mental, a lucidez, você começa a ter os saques. Isso poderia. De repente você está sentado e vem uma ideia de algo que você pensou há muito tempo e não tinha percebido ainda. Né? A fluidez, a felicidade, né? O bliss, mas a felicidade aqui não é como o prazer. Porque o prazer é quando você come, quando você faz sexo, quando você compra uma coisa. Isso é um prazer relacionado ao objeto, né? Que é imediato e que é instantâneo, e que se vai.
Você comprou e depois você quer comprar outro, depois você quer mais outra coisa. Então, esse prazer é um prazer muito temporário. Tem outro prazer que é ligado à alegria, que você encontra a pessoa que você ama, que quando você conquista algo que você tanto desejou, né, tem uma satisfação que é mais duradouro. E tem um bliss, que é uma sensação muito mais de contemplação, né, que é uma profunda satisfação que é duradouro. Então, alguns meditadores eles falam a sensação de felicidade, que não é ligado a coisa alguma, é ligado a si mesmo. É a habilidade de você desenvolver, de contemplar a si mesmo. E nisso você encontra uma certa satisfação. A real felicidade não é uma felicidade condicionada. Tem uma sensação de encantamento, né, uau, que coisa bacana. Assim como alguns participantes declaram, dá uma ideia de totalizante, como eu falei antes do self. O self se reorganiza como um centro totalizante. Você começa a perceber as coisas de uma forma mais ampla, né? Aquela dor que eu sinto não é o centro da minha vida, a perda do emprego não é o centro da minha vida, outras coisas passam a ter mais sentido e você ressignifica a existência. Então, por isso que é o encontro com si mesmo e todas as práticas, não só mindfulness, que trazem esse sentimento de abertura da percepção, eles são essenciais para a redução de estresse. A gente não pode viver como um esquilo, sabe, correndo atrás de uma noz. A gente tem que ter uma percepção mais de águia, mais distante e mais completa, sabe? E isso você só consegue com a relação com si mesmo. Tem que construir essa ponte com si mesmo. E tem um sentimento de liberador, né? Que é quem costuma sonhar bem, às vezes tem um bom sonho e você diz, eu tenho um insight a partir daquele sonho. É uma sensação de liberação, né? De construção, de você chegou a um nível de conhecimento que não é um conhecimento escrito, é um conhecimento de percepção, que chama de awareness, que você abre open the awareness, você percebe o mundo de uma outra forma. Ok? Tá muito abstrato? Até aí tudo bem? Tá claro? Bom, então, qual é o objetivo final de qualquer prática de mindfulness? É você tem a reação, que é uma reação automática, repetitiva e muitas vezes inconsciente. Nós temos padrões inconscientes, padrões de comportamentos que são conscientes e inconscientes, são padrões emocionais e mentais e tendências projetivas. Então, a gente tende a projetar no outro aquilo que nos falta, o que nos incomoda, né? Mas vivenciar isso que é difícil. Todo mundo sabe em termos de teoria, mas vivenciar e perceber isso é o mais difícil. Então, a tentativa a proposta é transformar reação em resposta. E aí você pode dar o salto que a doutora Joana falou antes, é perceber quando o desafio não é um estresse, não é uma ameaça, né? E você pode dar uma resposta significativa e diferenciada. Então, dar-se conta dos estressores é importante, esse processo de aprendizado sobre o seu limite, elaborar respostas mais conscientes, eu paro e penso, né? E visualizar caminhos alternativos de resposta. E aí vem a criatividade, né, no processo de construção do si mesmo. Através disso, você tem o que a gente chama de metacognição, né? Que é como que chama? Neurociência cognitiva. Ela traz esse conceito, isso não é só um conceito de mindfulness. A metacognição é a capacidade de pensar sobre o que está pensando. E isso que faz a gente dar um salto. Por quê? Porque você sabe a hora de você parar, de refletir e ressignificar. E reintegrar o ser de novo, né? Então é uma proposta de que você possa parar, simplesmente parar, diminuir a ansiedade, diminuir o fluxo mental e ressignificar, abrir a perspectiva e ressignificar a situação. Ok? Bom, e aí a expectativa é que você quebre o loop, o habit loop, que significa o quê? Você tem um estressor, né? Você briga com o chefe, digamos assim, falar uma coisa bem concreta. E isso lhe causa um nível de ansiedade. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Comer chocolate. Né? Porque o chocolate dá um conforto. E depois você se dá conta que o chocolate lhe engorda, aí vem a culpa. E você cria um circuito mental que não deixa você respirar. Então, a proposta é que a gente possa perceber qual é o nível estressor, o que lhe dá
o trigger que põe você na situação de ansiedade, que dispara a ansiedade, e poder impedir que você faça o próximo passo e mude o comportamento. Então, o comportamento ele começa com o estado mental. Então, por isso que mindfulness somente outras técnicas que são mais avançadas, é uma forma de perceber o estado mental. O que está na sua mente. Isso faz você ser o que você é. Então, isso produz o comportamento. Ok, vamos entrar agora na neurociência. Quanto tempo falta? Deixa eu ver, só checando aqui. Ok, tenho 10 minutos. Neurociência. Bom, de 10 anos para cá, assim, houve uma produção significativa, assim, monstruosa, de artigos em neurociência e mindfulness. Né? Assim, tem uma escalada. Quando eu fiz psicologia, nada disso existia. Né? Eu me formei em 91, não, eu entrei em 91, eu formei em 96. Então, de lá para cá, houve assim, a possibilidade de pesquisar de forma não invasiva e de associar com protocolos de psicologia, de neurociência cognitiva, ou seja, articular. Porque uma coisa é o cérebro, outra coisa é a mente, e outra coisa é a consciência. Né? É importante a gente ver isso de forma muito clara. Então, assim, a tendência desses protocolos é conseguir articular como funciona o cérebro em determinados estados mentais, ou em determinados estados emocionais. Ok? Bom, aí eu fiz aqui para vocês, de forma muito didática, eu montei 5 pilares, né, dos artigos que eu acho que são significativos. Um são as intervenções, MBI são as Mindfulness-Based Interventions, tá? A estrutura, o que é que muda na estrutura e na conectividade. Esse aspecto da conectividade é muito importante para default mode, né? Quais são as técnicas, quais são os tipos de técnicas de meditação que modificam, ou o que é que elas resultam, porque são diferentes, existem milhares de técnicas. Como é que se aplica em casos clínicos, ou seja, em clinical settings, né? Quais são os resultados nisso? E os estudos da consciência, que eu acho que é uma área muito interessante e é exatamente no limiar da ciência. Quando a gente estuda neurociência, mindfulness, estados diferenciados de consciência. Bom, do início a estrutura. Esse é um estudo que foi feito aqui em Harvard, né, professora Lazar, né, com o grupo. É um estudo longitudinal. Ela tinha 14 praticantes. Ela fez o fMRI antes e depois. Né? O que o fMRI faz, né, que é a ressonância magnética, é exatamente captar o fluxo do oxigênio no cérebro. Então, dá uma excelente definição estrutural do cérebro, mas é mais lento. O EEG ele é mais temporal, ele é mais rápido, é menos de 2 segundos. Né? Então, cada técnica tem a sua função, mas ela usou o fMRI e assim, ela conseguiu perceber um aumento da densidade da massa cinzenta. Ela tinha 2 grupos, né? Um grupo que fez a técnica, as 8 semanas, do programa inteiro, e o outro grupo que não fez esse mesmo programa. E depois ela comparou, em algumas áreas, esse aqui no caso é o left, né, hipocampo. O hipocampo é ligado à memória. Né? E ela percebeu aqui, ela percebeu que uma diferença na espessura dessa região nos praticantes que fizeram o MBSR, né, que é as 8 semanas de Mindfulness. Então, tem uma mudança estrutural, é como fazer ginástica abdominal. Se você faz abdominal, você consegue definir o abdômen. Se você não faz, a mente é a mesma coisa. Você precisa exercitar a mente. Ela precisa ser desafiada. É o aspecto positivo do estresse, né? Ela precisa ser desafiada, mas no limite da sanidade, para que ela possa desenvolver a capacidade. A mesma coisa é a mente, o cérebro. Se a gente simplesmente senta e assiste televisão,